Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso segundo episódio do podcast aqui da Ramá de Vila Isabel. Meu nome é Anne Caroline. Hoje é um dia aqui diferente, né? Um momento mais descontraído, entre amigas. E esse projeto do podcast foi algo que nasceu no coração de Deus aqui para esse ministério, para a gente poder encorajar os irmãos a ter um pouquinho de fé, né? Ousadia, para poder pregar o evangelho aí nesses dias. E o tema de hoje é: por que tenho medo de falar de Jesus no ambiente do trabalho, na escola e na minha vizinhança? Então, fique ligadinho aí, esse é um momento de reflexão. Mas antes de darmos início, eu vou pedir a nossa irmã Jardiele, depois ela vai se apresentar aqui, para poder estar orando, entregando esse momento ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento, Senhor. Que tudo que for falado aqui, Pai, seja guiado pelo Teu Espírito, Pai. E que alcance, Senhor, gerações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, verdade e amor. Que a Tua presença esteja conosco, Pai. Em tudo que a gente venha falar, Senhor, que seja guiado por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém! Eu quero dizer que é uma honra recebê-los vocês aqui, né? É muito bom poder estar com vocês, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E eu queria que vocês também se apresentassem, falassem seu nome, o que vocês fazem, aí para o pessoal que está nos assistindo aí de casa. Boa noite, a paz. Meu nome é Daphne, tenho 24 anos, né? Acabei de completar 24 anos, graças a Deus. Eu atualmente trabalho como babá, né? É onde eu me encontrei, gosto bastante dessa área de trabalhar com crianças, né? Sempre muito bom. E é isso que a gente faz, que eu faço no momento, né? Vamos estar passando aqui, né, um pouco da palavra de Deus, contando nosso testemunho e vivências mesmo da nossa vida, para que possa incentivar e ajudar quem esteja precisando, né? Então, eu sou a irmã de Argiele, né? Também amo servir ao Senhor, né? Tenho 25 anos, sou mãe de uma bebê linda e atualmente eu estou de licença maternidade, mas eu trabalho, né, em caixa e também amo o que eu faço, né? Como a palavra do Senhor diz, que a gente tem que fazer tudo como se fosse para Ele, né? E é essa a nossa função. E a gente é um prazer estar aqui, né, nesse momento, podendo partilhar um pouco de como a gente segue, né, os caminhos do Senhor. Amém! E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de trazer para vocês a palavra, né, sobre a reflexão daquilo que vamos falar, que está lá em 1 Pedro 3, versículo 15. Só um minutinho, deixa eu ver. Eu vou ler na versão NVI, fica mais fácil para o nosso entendimento. E se você puder também, abra para poder acompanhar. E começa assim: antes, reverenciem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão e respeito. Amém? Nessa palavra, Pedro ele nos ensina, né, como cristãos, a terem um respeito pelo nosso Senhor Jesus. Não só um respeito pela fé que nós temos em Cristo, mas não é sobre a questão da fé intelectual, mas sim da nossa maneira de ser, né? Porque a gente deve respeitar o Senhor em tudo que a gente deve fazer. Assim como a nossa irmã citou aqui, né, a nossa irmã Jardiele, que tudo que fizermos, fazemos como se fosse para o Senhor. A nossa maneira de falar, ela também significa respeitar o Senhor. A nossa maneira de conduzir o nosso trabalho. Então, partindo desse princípio, eu queria perguntar para vocês se, né, voltando aqui para esse versículo que fala sobre a gente ter essa profunda intimidade com Deus, né, esse respeito, sobre demonstrarmos Cristo através da nossa vida, se vocês já passaram por alguma situação que vocês tiveram medo, né, de falar do Evangelho de Cristo, se sentiram
constrangidas, talvez pelo seu testemunho, porque muitas das vezes, né, e é uma coisa que é triste, mas acontece também no nosso dia a dia, que às vezes a gente não dá o testemunho correto, e quando a gente tem a oportunidade de falar do Senhor Jesus, a gente se trava, porque pensa, caramba, será que eu estou representando Jesus aqui no trabalho e eu tenho essa autoridade para falar desse Deus? Então eu queria que vocês falassem se passaram por alguma situação, se já aconteceu algo assim que vocês ficaram recuadas. Sim, eu já tive determinados momentos na minha vida que eu tive, né, oportunidades, né, de falar assim do Senhor para as pessoas, mas ao mesmo tempo algo em mim, né, acharia que não era do Senhor. Será que eu tenho que falar mesmo com essa pessoa, entendeu? Será que eu devo falar? O que vou falar? E isso gerou tipo assim, um certo desconforto, né? Infelizmente faltaram palavras, mas eu passei por uma situação na maternidade que quando eu tive alta, né, tinha umas 4 mulheres dentro do leito que eu estava, que o Senhor tocou ali no meu coração. E com vergonha, medo, assim, sabe, constrangida, o Senhor falou assim, você tem que falar com ela, porque ali é testemunho, entendeu? São pessoas que estavam vivendo comigo, que eu não conhecia, né? E eu tinha, meu dever ali era mostrar que eu cria no Senhor, que eu creio, né, no Senhor. Então o Senhor me incomodou antes de ir embora, eu tive alta e ele falou assim, faz uma oração. E tipo assim, deixei a vergonha de lado, né? O suor, né? Nas axilas, deixei tudo de lado e orei ao Senhor pela vida daquelas moças ali, que a gente via a necessidade, né? E muitas das vezes o Senhor quer o quê? Usar a nossa vida como testemunho, né? Nossa vida é um testemunho diário. Igual a irmã citou aqui que eu estou sendo referência no meu trabalho, a gente tem que, é uma reflexão diária, a gente tem que se autoanalisar. Eu também já passei por situações que tem momentos que a gente é até oportuno, né, que Deus fala com a gente pra gente falar, mas acaba que a gente fica um pouco constrangida e até com medo mesmo da reação da pessoa. Eu já passei por uma situação no metrô, foi faz pouco tempo, que tinha uma moça bem nervosa discutindo, então aquilo me deu no meu coração de eu dar uma palavra, né, porque a palavra do Senhor é isso, chega pra acalmar, trazer paz. E por ela estar muito nervosa, acabou que eu fiquei meio, né, receosa de ela me interpretar mal mesmo e deixei isso passar. Mas depois, chegando em casa, eu fiquei refletindo sobre, né, e vi que a gente muitas vezes deixa passar oportunidades que às vezes que até Deus manda mesmo pra gente, pra nos testar, pra ver como é que tá a nossa fé, nosso testemunho mesmo, né, em palavras, chegar e dar uma palavra assim. Eu fiquei depois bem triste por ter perdido, né, essa oportunidade, porque poderia ter dado uma palavra que ali acalmaria ela, que faria até todo sentido pro dia dela, né? Mas acabei deixando isso passar por causa da vergonha, né, do medo, do constrangimento também. Que ela ia achar, né? Porque muitas das vezes quando a pessoa tá nervosa, Sim, né, a gente chega assim, ela até leva mal. Mas a gente não pode deixar isso dominar a gente, né? Sim. A gente tem que estar sempre testemunhando quem a gente serve e mostrando o quanto Deus é bom, pacificador, né? E depois eu fiquei pensando muito, refletindo sobre isso. E acaba que a gente também aprende, né, quando tiver uma próxima vez, não deixar isso passar, né? Isso é muito bom. Que Cristo sempre mostra pra gente o que deve ser feito, né? E Ele me mostrou que aquilo era para ser feito e eu deixei passar. Mas aprendi com isso, né, e espero que as próximas vezes eu deixe isso de lado e possa estar dando um testemunho, em palavra mesmo, e até testemunhando com a nossa própria vida, né? Porque as pessoas veem o jeito que a gente age, o jeito que a gente é, isso reflete muito de Cristo em nós. Você falando isso, Daphne, me fez até lembrar da segunda parte do versículo que fala assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, né? Porque o que acontece? Sempre alguém vai se deparar nessa pergunta, perguntando, mas por que vocês creem em Cristo? Qual é a maneira que vocês seguram ou têm essa fé? O que te fazem segurar nessa fé? A gente tem que estar preparado para falar de Cristo, né? Porque
Cristo, ele é o nosso Salvador, né? Ele veio nesse mundo para nos salvar aquele que estava perdido, né? E a esperança que a gente tem é que não é só nessa vida, não é algo passageiro, a gente vai ter uma eternidade com o Senhor Jesus. Então a gente precisa estar sempre preparado, né? Igual você falou que temeu e depois você em casa refletiu e pensou, caramba, eu poderia ter falado. Isso também já aconteceu comigo, né? Até você falando me fez lembrar que a gente sempre, em alguns momentos na vida, a gente se pergunta, eu quero ser usada pelo Senhor, o Senhor me usa, né? Me dá oportunidades, mas nem sempre quando Deus nos dá a oportunidade, a gente agarra aquela oportunidade, né? Às vezes a gente deixa ela passar. E você falando do metrô, eu lembrei que alguns anos atrás, eu peguei o trem, estava indo para a Central, e eu ouvi aquela voz bem alta dizendo assim, fala com aquela menina. Aí eu, meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Aí veio de novo, fala com aquela menina. E eu fiquei assim, aí na terceira parecia que falou, acorda, fala com ela. Eu falei, caramba, é o Espírito Santo mesmo falando comigo. E eu com medo, mas eu virei e falei assim, olha, Deus pediu para falar que Ele tem um propósito na sua vida. E aí eu falei com ela, né, daquele falou alguma palavra, porque eu não sabia, eu fiquei com aquele medo, mas eu falei, eu não posso deixar passar, né? Mas que a gente peça ao Senhor, né? Essa ousadia, essa sabedoria, como a irmã falou, para poder falar, porque a gente precisa falar do Senhor a tempo e fora de tempo, né? Toda vez que a gente tem uma oportunidade. E como ela falou, ela orou, né? E que a gente vem orar mesmo, pedindo essa ajuda ao Senhor. Senhor, tenho vergonha, mas me ajuda, coloca palavras na minha boca. E o Espírito Santo, aquele que nos ajuda em todas as coisas, ele vai te ajudar. Então, se você estiver com vergonha aí, né, não sabe como falar até no trabalho, ou se você tem dado mau testemunho, né, se coloque na frente do espelho, assim como você veste uma roupa para sair, né? Será que essa roupa tá legal? Será que eu posso sair? Será que estou revelando Cristo através das minhas vestes? Você olhar e pensar, refletir, caramba, será que eu tenho sido um bom funcionário na minha empresa? Será que eu tenho falado como Cristo falaria? Será que as minhas escolhas têm revelado Cristo? A minha maneira de pensar, de agir? Para que a gente não venha envergonhar o nome do Senhor, né? Porque a gente tem que lembrar quem a gente representa. Porque se a gente não tiver uma postura cristã, infelizmente, a gente vai ser, como diz na palavra de Deus, que o sal, quando ele não salga, ele só serve para ser pisado pelos homens. A experiência que eu tive numa empresa que eu trabalhei, que o que acontece? Lá havia alguns cristãos, mas eram pessoas que não se revelavam como cristãos. Eram tipo aquele James Bond, 007, algo bem escondido, né? E triste, mas era uma grande verdade, o testemunho deles não revelava Cristo. Mas eles se diziam cristãos, né? Apesar de esconder, eles se diziam cristãos. E quando tinha uma situação difícil, eu falo isso com tristeza, eles vinham somente até mim. Olha, Anne, eu estou passando por uma dificuldade, você ora por mim? Sendo que eu era nova ali. E pessoas mais antigas que eu, mais tempo na empresa, sendo do Senhor, eles não tinham essa mesma referência. Por quê? Falavam palavras torpes, viviam em ambientes de fofoca, em ambientes de confusão. Então, o que acontece, tá vendo? Quando a gente não revela Cristo, as pessoas não veem Cristo em nós. Sim, é pra gente, né, que as nossas atitudes falem tanto quanto as nossas palavras, né? Que, tipo assim, através do que a gente faz, né, onde quer que estejamos, a gente não venha só falar, né, mas agir conforme o Senhor, né? E é isso, né? Que a gente esteja sempre preparado para falar do amor do Senhor, né? Ter essa referência, né? Assim como eles vieram até mim para pedir uma oração como uma referência ali de Cristo, que você também seja essa referência na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, por onde você passar.
Porque, meus irmãos, aqueles que passarem por vocês, seja no ônibus, onde for, o Senhor vai cobrar. Às vezes a pessoa que está do seu lado do ônibus está precisando de uma palavra e Deus enviou você para poder falar com ela. E para finalizar, eu queria que vocês falassem aqui, dá um conselho para quem aí está com vergonha, quem ainda não teve a oportunidade de falar, quem está se escondendo, né, para falar do Senhor. A pessoa tome uma posição, né, para poder estar pregando o Evangelho, né, e aqueles que procurarem que possa falar de todo o coração e com mansidão, porque a gente servir ao Senhor não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, né? A gente foi alcançado pela graça, né? Todos nós. Então a gente tem que falar desse Evangelho com amor, não achar que somos santos, né, melhor do que os outros, mas sim transmitir o amor de Deus para que Ele venha alcançar muitos corações. Amém. Meu conselho, né, minha dica é que vocês nunca deixem mesmo de falar de Jesus, porque sempre vai ter alguém, né, a gente pode achar que às vezes a gente não é usado, que a gente não é digno, mas Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes, né? Amém. Então, que você não pare de falar da sua esperança, da sua fé. E falar de Jesus é maravilhoso, né? Traz sempre conforto, esperança, paz para o nosso coração. E também ler a palavra, buscar, se você puder ajudar alguém nessa missão, né, de ler mais, buscar mais, que você faça para Cristo, porque nada que a gente faz para Cristo é em vão, né? Tudo fica guardado, tudo é tesouro guardado no céu e mais cedo ou mais tarde vem a nossa recompensa e que nossa recompensa seja na felicidade de poder trazer vidas para Cristo. Que vidas conheçam Cristo do jeito que a gente conhece, sejam felizes do jeito que a gente é, vivendo na presença do Senhor. Então não perca essa oportunidade, não perca, né, a esperança que Deus sempre vai fazer algo melhor, mesmo que você ache que seja pouco. O que eu tenho para falar? Fala mesmo assim, deixa o Espírito Santo te usar. Tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo através da sua vida. Amém. Glória a Deus. E o meu conselho, irmãos, é para você pedir encorajamento ao Espírito Santo, porque Ele é um Deus que não nos deixa sozinhos, né? Um Deus de amor, um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, que através do Espírito Santo a gente venha encontrar força, né? E tenha coragem para trazer as almas que o Senhor nos dá, né? Para a casa de Deus. Amém? Amém. Um beijo, fique na paz e assista ao segundo bloco.